Nesta aula falaremos sobre um caso particular de funções, a função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então, chamamos de função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R, ou seja, que possui domínio real e contradomínio real também, que é dada por uma lei de correspondência que possui a seguinte forma: ax mais b, onde a e b são números reais dados, ou seja, são números reais conhecidos. Na lei de correspondência dessa função f de x igual a ax mais b, o número a é chamado de coeficiente de x, ou coeficiente angular, e o número b é chamado de termo constante, ou termo independente. Então, aqui temos algumas funções, onde mostraremos quem são os coeficientes dela. A primeira é a função f de x igual a 4 vezes x menos 1. O número que multiplica x é sempre o a, portanto a é igual a 4, e o termo independente, ou seja, o termo que não está multiplicando x, é sempre o termo b, e neste caso b é igual a menos 1. Agora temos a função f de x igual a menos 3x mais 5. Novamente, a é igual a menos 3, onde a é o termo que sempre está multiplicando x, e b é igual a 5. Agora temos f de x igual a 7x. Como podemos ver, só temos um número multiplicando x, portanto, esse número a é igual a 7, e como não temos o termo dependente, ou seja, ele não aparece na lei de correspondência da função, então b é igual a 0. Temos o nosso último exemplo, f de x é igual a menos x mais 5. Neste caso, menos x, x então está sendo multiplicado por menos 1, portanto a é igual a menos 1 e b é igual a 5. Dentro da função afim, temos um caso particular, que é a função linear. Um caso particular então de função afim é aquele em que b, ou seja, o termo independente, é igual a 0. Neste caso, temos a função afim f, a função f definida de R em R, ou seja, que possui domínio e contradomínio reais. Essa função então é dada pela lei f de x igual a vezes x, com a real e diferente de 0, e essa função então recebe o nome especial de função linear. Lembrando que, para que tenhamos uma função de primeiro grau, o coeficiente a deverá sempre ser diferente de 0, senão não teremos mais então uma função do primeiro grau. Temos aqui três casos de funções lineares: f de x igual a 5x, neste caso então a é igual a 5 e b é igual a 0, f de x igual a menos 3x, neste caso então a é igual a menos 3 e b é igual a 0, e f de x igual a 4x sobre 7. Neste caso então, quem está multiplicando x é 4 sobre 7 e b é igual a 0. Agora mostraremos como construímos o gráfico da função afim. Usaremos então os conceitos que vocês viram na aula referentes à construção de gráficos. O gráfico da função polinomial do primeiro grau, onde essa função é dada por y igual a x mais b, com a diferente de 0, sempre a tem que ser diferente de 0, é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Quando falamos que uma reta é oblíqua, estamos dizendo que essa reta forma um ângulo diferente de 90 graus com os eixos OX e OY. Nos exemplos a seguir, vamos comprovar essa afirmação, ou seja, vamos comprovar o que eu disse aqui. Primeiro exemplo: construir o gráfico de uma função com domínio e contradomínio reais, definida por y igual a 2x menos 1. Como o gráfico da função é uma reta, basta que obtenhamos dois de seus pontos e os liguemos com o auxílio de uma régua. Então, bem fácil. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, temos que somente conhecer dois de seus pontos. Para ficar mais fácil ainda, vou escolher primeiramente x igual a 0. Para x igual a 0, temos y igual a 2 vezes 0, menos 1. Lembrando que a lei de correspondência é 2x menos 1. 2x, 2 vezes 0 é 0, então eu fico com 0 menos 1, e neste caso y então é igual a menos 1.
Então, para x igual a 0, tenho y igual a menos 1 e tenho ponto, então 0 e menos 1, onde x é igual a 0 e y é igual a menos 1. Agora, vamos escolher y igual a 0. Para y igual a 0, temos então 0 igual a 2x menos 1. Passamos o 1 para o outro lado da equação. Se menos 1 era negativo de um lado, ele vai passar positivo para o outro lado. Vamos ficar então com 1 igual a 2x. E se o 2 está multiplicando o x, podemos passá-lo para o outro lado da equação. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo, de forma então que x é igual a 1 meio. E teremos então um outro ponto, que é o ponto 1 meio e 0. Por quê? Porque x é igual a 1 meio e y é igual a 0. Assim, podemos construir então, de modo bem fácil e simples, o gráfico da nossa primeira função. Marcamos o ponto menos 1, marcamos então o ponto 0 e menos 1 e meio e 0. Ligamos os dois pontos, então temos a reta R associada à função f de x igual a 2x menos 1. Temos também um outro caso particular, porém este não é um caso de uma função afim, porque como dissemos anteriormente, na função afim a deve ser diferente de 0. Quando em uma função y igual a ax mais b temos a igual a 0, essa lei não define uma função afim, mas sim um outro tipo de função, uma função chamada função constante. Então, chamamos de função constante a função com domínio e contradomínio reais, dada por y igual a 0 vezes x mais b, ou seja, y igual a b, pois 0 vezes x é 0, b mais 0 é igual a b. Vamos agora então construir o gráfico de uma função constante, a função y igual a 3. Como podemos ver, para quaisquer valores de x, y vai ser sempre igual a 3. Por quê? Porque o x não está aparecendo do outro lado da equação, ou seja, y não depende de x, y é sempre igual a 3. Temos então que todos os pontos possuem a ordenada igual a 3 e podemos variar x por toda a reta real e ainda assim y será igual a 3. O que teremos então? Uma reta que passa pelo ponto 0 e 3, né, como podemos ver aqui no ponto E, 0, x igual a 0 e y igual a 3. Essa reta ela é paralela ao eixo horizontal, porém ela está acima do eixo horizontal. Por quê? Porque y é igual a 3. Se y fosse igual a 4, ela estaria mais para cima. Se y fosse igual a menos 1, por exemplo, ela estaria abaixo do eixo horizontal, ainda assim paralela a ele, passando então pelo ponto 0 e menos 1. Então, o gráfico de uma função constante é sempre uma reta paralela ao eixo horizontal, ao eixo x. Agora, falaremos de grandezas diretamente proporcionais. Quando falamos de grandezas diretamente proporcionais, precisamos primeiramente definir um número chamado razão. Dados dois números reais, a e b, com b diferente de 0, então tenho dois números a e b, o número b ele é diferente de 0, chamamos então de razão o quociente a sobre b, ou seja, o quociente da divisão entre a e b. A dividido por b, então é a razão entre a e b. O número a é chamado de antecedente e o número b é chamado de consequente, sempre que estamos analisando a razão entre a e b. Então, temos duas razões, a sobre b e c sobre d. Chamamos de proporção a igualdade a dividido por b é igual a c dividido por d. Podemos ler da seguinte maneira: a está para b, da mesma forma que c está para d. Ou seja, se dividirmos a por b, vamos obter o mesmo resultado que c dividido por d. Dada a proporção a sobre b igual a c sobre d, então temos aqui uma proporção. Uma proporção nada mais é do que a igualdade entre duas razões.
temos então a seguinte propriedade: A vezes D é igual a C vezes B. Aqui então basta que a gente multiplique em cruz. Se o D está desse lado dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Se B está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. De modo que ficamos com A vezes D igual a C vezes B. Isso aqui então é uma proporção. Dizemos então que duas grandezas são proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra na mesma proporção. Ou seja, quando duplicamos uma delas, a segunda também é duplicada. Quando triplicamos uma delas, a segunda também é triplicada. Ou quando dividimos pela metade uma delas, a segunda também é dividida pela metade. E assim por diante. O gráfico de uma variação diretamente proporcional é o gráfico de uma função linear, onde y é igual a x, sendo a uma constante. A, então, vai ser a razão entre os valores de x e y que a gente obtém. Por exemplo, então, y e x são duas grandezas proporcionais e a é a razão entre elas. Então, já vimos que o gráfico de uma função afim y igual a ax mais b é uma reta. O coeficiente de x, o a, ele é chamado então de coeficiente angular da reta e ele está associado à inclinação dessa reta em relação ao eixo ax. Ou seja, o coeficiente a, ele determina qual vai ser a inclinação da reta em relação ao eixo x. O termo constante b é chamado de coeficiente linear da reta. Para x igual a zero, temos y igual a b. Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto que corta é a ordenada do ponto em que a reta corta o eixo ax. Aqui, como a gente construiu o gráfico, a ordenada do ponto que a reta do gráfico corta o eixo y é a ordenada 3. Aqui, ó, o ponto E é o ponto onde a reta corta o eixo y, e esse ponto é um ponto que possui abscissa 0 e ordenada 3. Então, numa função do primeiro grau, temos A, onde A é o coeficiente angular, e ele é quem determina a inclinação da reta, e B determina em que ponto o gráfico dessa função vai cortar o eixo y. Aqui então vou mostrar como a gente pode determinar a raiz da equação de primeiro grau, ou seja, a abscissa do ponto, o x do ponto em que esse gráfico corta o eixo x. No caso do eixo y, isso já é dado pelo termo independente, pelo coeficiente linear, ou seja, pelo b. Para que encontremos a abscissa do ponto no qual o gráfico da função corta o eixo x, devemos então igualá-la a zero. Por quê? Porque nesse ponto então a ordenada vai ser igual a zero. Se a ordenada é igual a zero, estamos sobre o eixo x. Então passamos o b para o outro lado da equação. O b vai com o sinal contrário do que ele tinha anteriormente, do outro lado da equação, do lado onde ele estava da equação. E como A está multiplicando o x, a gente pode passar ele para o outro lado da equação dividindo. Então, a raiz da função f dada por f de x igual a x mais b é a solução de uma equação do primeiro grau. Está aqui, ó, uma equação do primeiro grau. Por que uma equação do primeiro grau? Porque x está elevado a 1, a incógnita está elevada a 1. A solução dessa equação é dada por menos b dividido por a. Muito fácil. Então, quando a gente falar de raiz da equação, de uma equação do primeiro grau, simplesmente podemos escrever essa equação na forma ax mais b, e a raiz dessa equação então será menos b sobre a. Vamos considerar agora uma função do polinomial do primeiro grau, dada por 3x menos 1, ou seja, a é igual a 3 e b é igual a menos 1. Vamos atribuir então valores para x cada vez maiores e observar o que ocorre com y. Nessa função, ó, vamos fazer x igual a menos 3. Temos então 3 vezes menos 3, mais com menos é negativo, ficamos com menos 9 menos 1. Menos 9 menos 1 é igual a menos 10. Agora, 3
vezes menos 2, menos 1. 3 vezes menos 2, mais com menos, dá menos. Então temos menos 6. Se eu devo 6 e ainda estou devendo 1, eu vou dever então 7. E vou procedendo assim. Vocês podem pegar e escrever no papel. Vocês vão observar que a gente vai obter esse conjuntinho aqui de valores que está na tabela. O que a gente observa então? Que quando aumentamos o valor de x para essa função, vemos que os correspondentes valores de y também aumentam. De forma que podemos dizer então que essa função ela é crescente. Ou seja, quando em uma função, quando aumentamos os valores de x, os valores de y também aumentam. Nesse caso então estamos analisando uma função crescente. Agora temos a função f dada por menos 2x mais 3. Vamos proceder da mesma forma, atribuir valores cada vez maiores para x e observar qual vai ser o comportamento de y. Começamos aqui por menos 3. Menos 2 vezes menos 3 mais 3. Menos com menos dá mais. Eu vou ter então menos 2 vezes menos 3. Menos 2 vezes menos 3 é igual a 6. 6 mais 3 é igual a 9. Menos 2 vezes menos 2 é igual a 4. Mais 3 é igual a 7, como podemos ver aqui. Menos 2 vezes menos 1 é igual a 2. 2 mais 3 é igual a 5. Menos 2 vezes 0 é igual a 0. 0 mais 3 é igual a 3. E procedemos assim para uma sequência de números aí nos quais x está crescendo. O que observamos? Que conforme aumentamos os valores de x, os valores de y então diminuem. Esse então é o comportamento de uma função decrescente, ou seja, quando aumentamos os valores de x, os valores de y diminuem. Aqui, só relembrando, o coeficiente linear dessa função é 3, portanto, ela cruza o eixo y no ponto que possui ordenada 3. Então, aqui, o que define se uma função do primeiro grau irá ser crescente ou decrescente é o sinal do seu coeficiente a. Se a é maior que 0, então, quando aumentarmos os valores de x, vamos aumentar os valores de y. Aqui eu dou uma pequena demonstração, que vocês podem pausar o vídeo e ler com mais atenção. Aqui vocês podem ler com mais atenção. Se a é um número maior que 0, e eu multiplicar ambos os membros dessa inequação por quê? Porque aqui eu não tenho mais um sinal de igual, e sim um sinal de menor. Então temos a vezes x1 é menor que a vezes x2. Normal. Se x1 fosse igual a 1 e x2 fosse igual a 2, por exemplo, e a fosse igual a 10, 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 10 é menor que 20. Então, como vocês podem ver, isso não altera o sinal da inequação. Agora, se adicionarmos um valor b, a vezes x1 mais b, continua sendo menor que a vezes x2 mais b. E esses dois valores aqui são f de x1 e f de x2. Ou seja, pegamos a função, substituímos por x1 e por x2 e temos que f de x1 é menor que f de x2. Aqui, então, a gente só demonstrou que o sinal de a, caso ele seja positivo, isso faz com que a função do primeiro grau seja crescente. E se a ele é menor que 0, a função do primeiro grau então ela será decrescente, ou seja, conforme formos aumentando os valores de x, os valores de y irão diminuindo. Em resumo, para funções do primeiro grau, definidas por f de x igual a x mais b, se a é maior que 0, essas funções elas são crescentes, e se a é menor que 0, elas são decrescentes.